Boa noite a todos. Invocando as bênçãos de Deus, em nome do povo paraizense, declaro aberta a primeira sessão ordinária do segundo período legislativo e convido o vereador Marcos Antônio Vitorino para desfaldar o pavilhão nacional. Solicita a execução do hino de Paraíso. Passamos agora à ordem dos trabalhos. Eu coloco a ata da sessão ordinária do dia 26 de junho e da ata extraordinária de 4 de julho para apreciação do plenário. Os contrários se manifestam. A ata foi aprovada. Solicito vossa secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao plenário da Câmara dos Vereadores. Recebemos o ofício 023/2022, Belo Horizonte, 14 de julho de 2022. O desempenho, senhor presidente Lisandro José Monteiro, o desempenho do mandato, fruto da vontade popular, objetiva sem dúvida alguma a valorização da pessoa humana, como está textualizado na Carta Magna Federal. Nesse valorar a dívida histórica na igualdade das pessoas a ser trilhada com ações de toda a comunidade. A capitalidade da Procuradoria da Mulher em todos os municípios é indispensável na concretização nesse município constitucional. E nesse princípio constitucional,
com a finalidade de tornar realidade as políticas públicas para as mulheres da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por meio da Resolução 5.590 de 2021, criou a Procuradoria da Mulher. Igual procedimento já havia sido adotado na Câmara dos Deputados e o objetivo depende da atuação dos legislativos, notadamente os de âmbito municipal. Apresenta a Vossa Senhoria modelo de criação da Procuradoria da Mulher na estrutura organizacional de Câmara dos Vereadores. Desta forma, é que democraticamente o Poder Legislativo contribuirá para efetivo cumprimento do preceito constitucional da dignidade da pessoa humana. Agradeço a atenção de Vossa Senhoria, reitero plena disponibilidade da Procuradoria da Mulher no âmbito estadual e reitero votos de estima. Atenciosamente, deputada delegada Sheila, procuradora adjunta, Procuradoria da Mulher e Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Recebemos também o ofício aqui da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil, o número 490/2022, São Sebastião do Paraíso, 13 de julho de 2022. Assunto: evento ACISP Feirão de Veículos. Excelentíssimo senhor Lisandro José Monteiro, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Ao passo que cumprimento cordialmente e reitero meus protestos de estima e consideração, sirvo-me do presente instrumento com o desígnio de informar que as datas de 4, 5, 6 e 7 de agosto de 2022 será realizado evento comercial com finalidade de venda de veículos pela ACISP, Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. O local autorizado para o evento irá ocupar as vias Avenida Dr. José de Oliveira Brandão Filho e Avenida Vivaldo Gonçalves do Nascimento, nos trechos compreendidos entre seus cruzamentos com a Avenida Pedro Bueno Júnior, bairro Jardim Mediterrâneo, ruas que compreendem a Praça dos Três Poderes. Diante do exposto, venho ressaltar que o trecho da via Avenida Dr. José de Oliveira Brandão Filho e Avenida Vivaldo Gonçalves do Nascimento, que compreendem a testada frontal e a lateral esquerda do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores, São Sebastião do Paraíso, estará interditado para o trânsito de veículos, ficando liberado apenas o acesso para pedestres. Sendo que havia para o momento, agradeço cordialmente, João Paulo Alves Bueno, secretário municipal de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil. Recebemos também aqui as mensagens, Tribuna Livre Virtual, 1º de agosto de 2022. Nome: Cláudia Avelina da Silva. Mensagem: gostaria de pedir atenção para a rua Odilon José com a Darcy Lemos, no residencial Belvedere, final da Presidente Kennedy, esgoto insuportável e um trecho intransitável com mato e buraco cheio de água. Já fizemos vários protocolos e não resolve. Obrigada. Outra mensagem da Tribuna Livre, de Anderson de Paula Faria. Primeiramente, parabéns aos vereadores Cidinha, Vinícius e Bijuliano por terem votado contra o projeto de lei 5.283, maluco, que, na minha opinião, nós que não somos funcionários públicos iremos ser muito prejudicados, pois se um funcionário público que ganha, por exemplo, R$ 3.500 e pagar R$ 100 de um ingresso, em um ingresso de 200, nós que não somos servidores públicos iremos pagar os 200. Na minha opinião, essa lei deveria ser para pessoas que sim recebem uma Bolsa Família e com comprovação que recebe a Bolsa Família, assim essa pessoa tem o direito de pagar a metade do ingresso e não um servidor público que ganha muito bem pagar a metade, sendo que uma pessoa que ganha Bolsa Família irá ser obrigada a pagar R$ 200.
pois eu vejo que, conforme a Constituição do Estado de Minas Gerais, tudo tem que ser igual e não haver desigualdade. Quero dizer é o seguinte: se uma pessoa lava o banheiro de um órgão público, a pessoa que lava o banheiro de uma fábrica ou de qualquer outro local são iguais. Então, venho aqui pedir a igualdade para toda a população, que os valores sejam iguais e não desiguais. Outra mensagem aqui da Irene Rogério. Queria pedir, se possível, dar assistência aqui na rua Capitão Pádua, próxima à Avenida Delson Scarano, pois está em péssimo estado, bem no centro. Inclusive tem um matagal aqui e a área verde da prefeitura, podendo talvez fazer uma pracinha. Senhor presidente, as correspondências terminaram. Sobre o feirão de veículos vai ter aqui esse final de semana, né? A Associação Comercial e Industrial. Quero parabenizar essa nova diretoria. Sabemos o trabalho que foi feito antes, só que essa nova diretoria entrou e está rasgando o verbo. Então, quero parabenizar muito o Dr. Matheus Clamaroli, toda a equipe da CISP, como Suquita. Então, a gente pode ver que todos os eventos eles estão fazendo, quase todo final de semana está aí, agitando o comércio. E esse feirão aqui em frente, esses 3 dias dos feirão que será em frente à Câmara, será de grande importância aí, vai movimentar a frente da Câmara aqui como o comércio local. E parabéns mesmo. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. São Sebastião do Paraíso, 1º de agosto de 2022, indicação 177. Autor José Luiz das Graças. Sergipe, o senhor prefeito Marcelo de Moraes, com aprovação do plenário, solicito a Vossa Excelência que estude a possibilidade da criação de meios para garantir a gratuidade do passe transporte público às pessoas de baixa renda que fazem fisioterapia e necessitam utilizar esse transporte. Ocorre que muitas pessoas não estão tendo condições de pagar a passagem para ir e voltar para a fisioterapia, e com isso acaba perdendo tratamento. Atenciosamente, vereador José Luiz das Graças. São Sebastião do Paraíso, 1º de agosto de 2022, indicação 178/2022, autor Antônio César Psirilo. Sergipe, senhor prefeito, com a aprovação do plenário, solicita a Vossa Excelência que determina a Secretaria Municipal competente para que realize o serviço de limpeza do terreno baldio existente nos fundos da USF São Genaro, na rua Nestor Gonçalves Benício. Ocorre que o terreno encontra-se com muito mato, com lixo e restos de materiais de construção. Atenciosamente, vereador Antônio César Psirilo. São Sebastião do Paraíso, 1º de agosto de 2022, indicação 179/2022, autor Antônio César Psirilo. Excelentíssimo senhor prefeito Marcelo de Moraes, com aprovação do plenário, solicita a Vossa Excelência que determine a Secretaria Municipal competente para que realize o serviço de corte de árvore na praça do bairro Alto Bela Vista, bem como a revitalização do paisagismo dessa praça. Atenciosamente, vereador Antônio César Psirilo. São Sebastião do Paraíso, 1º de agosto de 2022, indicação 180/2022, autor Luiz Benedito de Paula. Com a aprovação do plenário, solicito, excelentíssimo prefeito Marcelo Moraes, que determine a Secretaria Municipal competente para que realize o serviço de pavimentação na Rua dos Apaches, bairro Vila São Pedro. Atenciosamente, vereador Luiz Benedito de Paula. Senhor presidente, as indicações terminaram. Coloca as indicações em plenário, os contrários se manifestam. Aprovado. Cadê o Baiano? Vamos para a pauta, então. Quando o Baiano chegar aí, nós... Passamos agora para a pauta. Novos projetos. Projeto de lei complementar número 85,
dispõe sobre alterações na Lei Complementar número 37, de 15/3/2012, que institui o novo Código de Saúde Municipal e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Solicito ao vosso secretário que faça a leitura do projeto. Do gabinete do prefeito, ao excelentíssimo senhor Lisandro José Monteiro, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Justificativa ao projeto de lei. Para alta deliberação deste nobre poder, anexo projeto de lei de iniciativa de minha lavra, que dispõe sobre alterações na Lei Complementar 37, de 15 de março de 2012, que institui o novo Código de Saúde Municipal e da outras providências. Nobres vereadores, visa o presente projeto de lei promover alterações na Lei Complementar 37/2012, que versa sobre o novo Código de Saúde do município de São Sebastião do Paraíso. Conforme conhecimento dos nobres edis, o Estado de Minas Gerais atualizou o Código de Saúde Estadual, Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, através das leis estaduais 15.687, de 20 de julho de 2005, 21.450, de 4 de agosto de 2014, e a Lei 22.447, dia 22 de 12 de 2016, sendo que o Código de Saúde Municipal, instituído pela Lei Complementar Municipal 37/2012, não acompanhou estas atualizações. Salientamos que, diante e dentre essas atualizações realizadas pelo Estado de Minas Gerais, destaca-se a permissão da extensão do prazo de validade dos alvarás sanitários dos estabelecimentos, podendo ser de 1 a 3 anos, dependendo da avaliação de risco encontrada durante a inspeção estadual. Sobreleva a destacar que o Estado de Minas Gerais já criou avaliação de risco para algumas atividades econômicas, como, por exemplo, drogarias, farmácias, distribuidoras de medicamentos, fabricantes de produtos de saúde, produtos de higiene, cosméticos e saneantes. Sendo assim, o município poderá adotar estas avaliações de risco criadas pelo Estado e criar avaliações de riscos para outras atividades econômicas sujeitas ao controle sanitário, garantindo a possibilidade do estabelecimento ficar isento à inspeção sanitária e da taxa de fiscalização sanitária por 1 ou 2 anos, caso atenda a todos os critérios estabelecidos. Não obstante, vale ressaltar que, recentemente, o município de São Sebastião do Paraíso aderiu à Lei de Liberdade Econômica através do Decreto Municipal 5.896, de 26 de julho de 2021, tornando-se necessário alterar alguns itens do Código de Saúde Municipal para refletir as mudanças pretendidas. Desta forma, a presente proposta está alicerçada em um amplo estudo realizado pelo órgão sanitário municipal, onde foram detectados alguns dispositivos em duplicidade do Código de Saúde Municipal, sendo necessário sua alteração para adequá-lo às alterações promovidas pelo Estado de Minas Gerais, bem como aprimorar ainda mais os trabalhos realizados por este importante órgão da administração pública municipal. Esperando que, diante das razões expostas, o projeto de lei mereça aprovação favorável, valemo-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos demais vereadores nossos protestos da mais elevada estima e apreço. Cordiais saudações, São Sebastião do Paraíso, julho de 2022, Marcelo de Moraes, prefeito municipal. Pergunto aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Aprovado. O projeto será encaminhado à Comissões de Finanças, Justiça, Legislação, Educação e Saúde, após a emissão de pareceres técnicos cabíveis. Novo projeto. Projeto de resolução número 1108. Outorga o título e a medalha de ordem ao mérito municipal ao senhor Luerci de Paula Soares. Autor, vereador Antônio César Cirilo. Solicito ao vosso secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de resolução 1108, outorga o título e medalha de ordem ao mérito municipal ao senhor Luerci de Paula Soares. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, no uso de suas atribuições legais,
aprovou o seu presidente e promulgou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica outorgado o título e a medalha de ordem ao mérito municipal ao senhor Luerci de Paula Soares. Artigo 2º. A outorga da honraria prevista do artigo 1º dar-se-á em reunião solene, especialmente convocada para este fim. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, entrará essa resolução em vigor na data de sua promulgação. São Sebastião do Paraíso, 27 de junho de 2022, vereador Antônio César Piscirilo. Senhor secretário, com a permissão do senhor presidente e o vice-presidente, pedir por favor para ler a biografia do senhor Luerci. Sim, senhor. Luerci de Paula Soares, natural de São Sebastião do Paraíso, nasceu aos 22 de maio de 1956, filho de Sebastião Luiz Soares e Antônia de Paula Soares. Vem de famílias tradicionais desde a fundação da cidade, como Pádua, Ribeiro, Duarte, Pedroso, Salviano de Paula, Pereira, de Paula e Soares. Desde muito jovem participou dos negócios da família e das atividades culturais e esportivas da cidade, tais como participação ativa nos carnavais e jogos estudantis. Iniciou seus estudos no tradicional campus do Amaral, passando pelo ginásio Paraísense, onde concluiu o ensino médio. Em São Paulo, cursou administração de empresas e, posteriormente, em Mogi das Cruzes, graduou-se em arquitetura e urbanismo na Universidade Brás Cubas, no ano de 1985. Sua trajetória como arquiteto inicia-se com relevantes projetos para a cidade e outras regiões, tais como a Arena Olímpica, Edifício Serra Verde, Edifício Justiça Federal, Arena Ouro Verde, projeto, Palácio da Maçonaria em Belo Horizonte. De lá para cá, foram centenas de projetos nas mais diversas áreas residenciais, comerciais, industriais e institucionais, além de projetos de paisagismo e urbanismo, de todos os projetos complementares dentro da arquitetura e engenharia. Em 1989, casou-se com Débora Delfante Soares, professora e empresária no ramo de idiomas, com quem teve 3 filhos. Lara, graduada na Universidade de Connect Business, atualmente reside nos Estados Unidos e trabalha na Endesk como diretora comercial. Lisa é psicóloga e professora de inglês, mãe dos netos Luca e Lorenzo. E Lucas, engenheiro civil, mobilidade, que dará a terceira neta, Luana, sendo a mãe Letícia Lima, engenheira civil. Dentre suas atividades, podemos destacar diretor proprietário da Nanquim Construtora. Entre as principais obras, destacam dezenas de obras para o Banco do Brasil, para a Rede Santa Doroteia, São Sebastião do Paraíso, Belo Horizonte, Bebedouro e Brasília, e centenas de outras obras na cidade e região. Como empresário no ramo de educação, atuou juntamente com a esposa no ramo de ensino de idiomas em diversas cidades, como Monte Santo de Minas, Passos, Brasília, além de São Sebastião do Paraíso. Como empresário no ramo de transportes, atuou no ramo de transporte de cargas para todo o Brasil. Como empresário na área de comunicação, foi sócio fundador da TV Paraíso. Ainda dentro da área de comunicação, foi instituidor da Fundação Educacional e Cultural Sudoeste Mineiro, TV Sudoeste. Atualmente ocupa o cargo de vice-presidente. Em 2002, atuou como secretário de Governo e de Obras em São Tomás de Aquino. Desenvolveu e viabilizou diversos projetos de infraestrutura para pequenas cidades da região através da FUNASA. Recentemente ocupou o cargo de Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Serviços de nossa cidade. Agora, completando 37 anos exercendo a sua profissão, continua trabalhando na área de projetos e execução de obras de Paraíso e toda a região. Pela ordem, senhor secretário, eu pediria a gentileza de assinar, subscrevendo esse projeto, ao vereador Antônio César Piscirilo. Gostaria de pedir também ao nobre vereador Antônio César Piscirilo para subscrever o projeto juntamente com Pedro Delfante.
Ô, Toninho, eu também, Luiz de Paula, permita-me assinar o projeto do Luerci. Obrigado. Eu também sou, Toninho. Obrigado. Pergunta aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Aprovado. O projeto será encaminhado à Comissão de Finanças e Justiça e Legislação após a emissão de parecer e textos cabíveis. Novos projetos. Projeto de lei número 5309, denomina uma via pública sem denominação preferencialmente no distrito da Guardinha de Rua Jamil Micail Assouf. Autor, vereador Pedro Sérgio Delfante. Solicito ao vosso secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei 5.309 denomina uma via pública, ainda sem denominação, preferencialmente no distrito de Guardinha, de Rua Jamil Micail Assouf. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, no uso de suas atribuições legais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada uma via pública ainda sem denominação, preferencialmente no distrito de Guardinha, de Rua Jamil Micail Assouf, em homenagem póstuma ao exemplar-chefe de família. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, entrará essa lei em vigor na data de sua publicação. São Sebastião do Paraíso, 1º de julho de 2022. Vereador Pedro Sérgio Delfante. Solicito. Pergunto aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Aprovado. O projeto será encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão de parecer e textos cabíveis. Novos projetos. Projeto de lei 5310. Institui o Dia Municipal do Terço dos Homens. Autor, vereador Pedro Sérgio Delfante. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei 5.310 institui o Dia Municipal do Terço dos Homens. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, no uso de suas atribuições legais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal do Terço dos Homens, a ser comemorado dia 8 de setembro de cada ano, em homenagem ao movimento cristão de oração. Artigo 2º. A data comemorativa instituída por esta lei integrará o calendário oficial de eventos do município. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, entrar essa lei em vigor na data de sua publicação. São Sebastião do Paraíso, 5 de julho de 2022. Vereador Pedro Sérgio Delfante. Justificativa. Destaco a importância desse movimento, que conta com centenas de participantes em Paraíso, nas várias paróquias e comunidades cristãs. Para nós cristãos, a oração é a melhor forma de estabelecer uma união verdadeira com Deus. O homem, quando ignorado no processo de formação religiosa, é tentado a procurar outros vínculos e outros lugares. O movimento do Terço dos Homens busca incentivar a prática da oração em grupos dos homens. A data 8 de setembro foi escolhida por ser o dia da primeira manifestação desse movimento Brasil, onde chegou por iniciativa do Frei Peregrino. Significa unir a família na oração e devoção, trazer os homens para mais perto da família. A data traduz o sentimento de espiritualidade do paraisense. E assim que temos enfrentado e superado as crises, com coragem, disposição e fé. Pergunto aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Aprovado. O projeto será encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão de pareceres técnicos cabíveis. Novos projetos. Projeto de lei 5311. Denomina uma via pública sem denominação de rua vereador Pedro Fagundes de Souza. Autor, vereador Antônio César Cirilo. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei 5.311 denomina uma via pública ainda sem denominação de rua vereador Pedro Fagundes de Souza. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, no uso de suas atribuições legais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a denominar uma via pública ainda sem denominação de rua vereador
Pedro Fagundes de Souza, em homenagem póstuma à sua saudosa pessoa. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor na data de sua publicação. São Sebastião do Paraíso, 6 de julho de 2022. Vereador Antônio César Cirilo. Pergunto aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Senhor secretário, por favor, dê uma descuidadinha aqui, mas eu gostaria que o senhor lesse a biografia. Perfeitamente, senhor Toninho. Projeto de uma via pública ainda sem denominação de rua. Vereador Pedro Fagundes de Souza, em homenagem póstuma à sua saudosa pessoa. Nascido em São Sebastião do Paraíso, no dia 20 de novembro de 1956, 17º filho do casal, senhor Manuel Fagundes de Souza e da senhora Emiliana Ferreira de Souza, filho amoroso, obediente e dedicado à sua família. Residiu até os 14 anos de idade na zona rural de Paraíso, no sítio Paudalho, trabalhando desde cedo com os pais e irmãos. Veio para a cidade para trabalhar como motorista e estudar. Trabalhou com muita seriedade e honestidade, por um tempo em Jacuí, onde adquiriu seu próprio caminhão, e com o tempo voltou a São Sebastião do Paraíso, onde montou um estacionamento de carros seminovos de diversas marcas. Foi candidato a vereador por 2 vezes, sendo eleito na 3ª vez, no ano de 2001, pelo PSDB, e elegendo com expressiva votação pelo seu carisma e retidão. Casou-se com a senhora Líbera Helena Ribeiro Fagundes de Souza, com quem teve 3 filhas, Fernanda, Fabiana e Franciele. Pai carinhoso e muito dedicado, sempre esteve ao lado de sua família. Quando vereador de São Sebastião do Paraíso, pautou o seu mandato pela transparência, honestidade e competência, e lutou muito pelo plano municipal de cargos e carreira do funcionalismo público. Pelo seu exemplo de homem público, que lutou pela sua comunidade com retidão, honestidade e muita seriedade. Fica aqui a minha homenagem e eterna gratidão à sua saudosa pessoa. Pergunta aos senhores vereadores. Não, já foi aprovado. O projeto será encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão de pareceres técnicos cabíveis. Nosso projeto de lei 5223, altera o anexo único da Lei Municipal número 3615, de 11 de 1 de 2010, e altera pela Lei número 4654, de 19 de 2 de 2020, de 19 de 2 de 2020. Autor, Executivo Municipal. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Do gabinete do prefeito, o excelentíssimo senhor Lisandro José Monteiro, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Justificativa ao projeto de lei. Para alta deliberação deste novo poder, anexo projeto de lei de iniciativa de minha lavra, que altera o anexo único da Lei Municipal número 3.615, de 11 de janeiro de 2010, alterado pela Lei número 4.654, de 19 de fevereiro de 2020. Senhores vereadores, esse projeto de lei propõe a supressão de 2 trechos do anexo único da Lei Municipal 3.615 de 2010, atual Plano Municipal de Saneamento Básico, que dispõe, sem exceções, que as áreas de preservação permanente, APPs, do córrego Rangel, do Ribeirão Santana, dos córregos Liso, Pilões, Sapé, Carrapatinho, Lagoinha e do Matadouro, correspondam à faixa marginal de 50 metros de cada um de seus lados, inclusive em áreas consolidadas. É inegável que o poder público deve cada vez mais se atentar à pauta ambiental, prevendo ações de preservação e recuperação de ambientes naturais. Entretanto, ao estabelecer como APP a faixa marginal de 50 metros de cada lado desses córregos, a redação dada pela Prefeitura Municipal, número 4.654/2020, fica incoerente com a legislação florestal federal e estadual, principalmente ao não prever exceções como as áreas consolidadas, tornando inclusive impraticável a lei municipal. A seguir é transcrito o disposto da lei estadual 20.922/2013, Código Florestal Mineiro, em consonância
com a Lei Federal 12.651, de 2012, e Código Florestal Federal a respeito das áreas de preservação permanente de cursos de água superficiais. Artigo 8º. Considera-se APP a área coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e de biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar bem-estar das populações humanas. Artigo 9º. Para os efeitos desta lei, em zonas rurais ou urbanas são APPs. Primeiro, as faixas marginais dos cursos da água naturais, perenes e intermitentes, excluídos os efêmeros, medidas a partir da borda da calha do leito regular da largura mínima de 30 metros para os cursos de água de menos de 10 metros de largura, 50 metros para os cursos de água de 10 metros a 50 metros de largura, 100 metros para os cursos de água de 50 metros ou 200 metros a 200 metros de largura, 200 metros para os cursos de água de 200 metros a 600 metros de largura, de 500 metros para os cursos d'água com mais de 600 metros de largura. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, entende-se que, por área rural considerada área do imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, as edificações, benfeitorias, atividades agrosilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de Pôcio. 3. Ocupação antrópica consolidada em área urbana do uso alternativo do solo, em área de preservação permanente, APP, definido no plano diretor do projeto de expansão aprovado pelo município e estabelecido até 22 de julho de 2008, por meio de ocupação da área com edificações, benfeitorias e parcelamento de solo. Artigo 16. Nas APPs em área rural consolidada, conforme disposto do inciso 1 do artigo 2º, é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agrosilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, sendo admitida em área que não ofereça risco de vida e a integridade física das pessoas, a manutenção de residências, infraestrutura e do acesso relativos a estas atividades. Parágrafo 1º. Nos casos de imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em APPs ao longo de cursos d'água naturais, independente da largura do curso d'água, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 metros contados da borda da calha do leito regular para os imóveis rurais, com área de até um módulo fiscal. 2. 8 metros contados com a borda da calha do leito regular para os imóveis rurais, com área superior ao módulo fiscal e inferior a 2 módulos fiscais. 3. 15 metros contados com a borda da calha leito regular para os imóveis rurais, com a área superior de 2 módulos fiscais e inferior a 4 módulos fiscais. Artigo 2º. Nos casos dos imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais, que possuam áreas consolidadas em APPs, ao longo dos cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 20 metros contados à borda da calha do leito regular nos cursos d'água, com até 10 metros de largura, para imóveis com área superior a 4 e inferior a 10 módulos fiscais. 2. Extensão correspondente à metade da largura do curso d'água, observando no mínimo 30 metros e no máximo 100 metros contados da borda da calha do leito regular, nos cursos d'água com mais de 10 metros de largura ou para imóveis com área superior de 10 módulos fiscais. Artigo 3º. Nos casos de áreas rurais consolidadas em APPs, no entorno das nascentes, olhos d'água perenes, será obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 metros. Artigo 17.
será respeitada a ocupação antrópica consolidada em área urbana, atendidas as recomendações técnicas do poder público. Nota-se que tanto a legislação estadual quanto federal trazem a clara definição de APP e determinam uma preservação de acordo com a sua situação, prevendo inclusive as medidas a serem adotadas nos casos de áreas rurais consolidadas e ocupações antrópicas consolidadas em áreas urbanas. De acordo com a atual redação em questão dada pela Lei Municipal 4.654/2020, toda a faixa marginal de 50 metros de largura dos córregos mencionados devem ser ocupados por vegetação nativa, desfazendo-se inclusive de ocupações já existentes, como casas e outras edificações, independente da data que foram estabelecidas. Desta forma, considerando que os trechos em questão, atual redação do anexo único da Lei 3.615/2010, estão incoerentes com a legislação estadual e federal, além de serem impraticáveis em determinadas situações. Esperando que, diante das razões expostas, o projeto de lei mereça aprovação favorável, valemos-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos demais vereadores nosso protesto da mais elevada estima e apreço. Cordiais saudações, Prefeitura Municipal São Sebastião do Paraíso, 21 de julho de 2022. Marcelo de Moraes, Prefeito Municipal. Pergunta aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Aprovado. O projeto será encaminhado às comissões de Finanças, Justiça, Legislação e Turismo e Meio Ambiente após a emissão de pareceres técnicos cabíveis. Novos projetos. Projeto de lei número 324. Revoga, então, as leis municipais 3.606, de 24/11/2009, de 4504, de 10/4/2018. Autor Executivo Municipal. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Do gabinete do prefeito, excelentíssimo senhor Lisandro José Monteiro, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Justificativa ao projeto de lei. Para alta deliberação deste nobre poder, anexo projeto de lei de iniciativa de minha lavra e revoga in totum as leis municipais 3.606, de 24 de novembro de 2009 e lei 4.504, 10 de abril de 2018. Conforme conhecimento dos nobres vereadores, a Lei Complementar Municipal 31/2011, que institui o Código de Obras do município de São Sebastião do Paraíso, revogou expressamente a Lei Municipal 3.338, de 2006, que versava sobre os procedimentos administrativos para regularização de construções identificadas como clandestinas e irregulares. Por conseguinte, analisando detidamente o conjunto legislativo sobre o tema, inclui-se que a referida LC também acabou por revogar tacitamente a Lei Municipal 3.606, de 2009, pois, conforme dito, versam sobre o mesmo assunto, não havendo razões que justifiquem a permanência da citada norma no ordenamento jurídico municipal. Saliento que, da mesma maneira, a permanência em vigor das leis municipais 3.606 e 4.504 acaba gerando uma certa insegurança jurídica junto aos agentes da administração, quando da aplicação das normas vigentes ao caso concreto, sendo necessário suas revogações, fato que facilitará na análise das decisões dos procedimentos internos da administração. Desta forma, esperando que, diante das razões expostas, o projeto de lei mereça aprovação favorável, valemos-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos demais vereadores nosso protesto do mais elevado apreço. Cordiais saudações, São Sebastião do Paraíso, junho de 2020, Marcelo de Moraes, Prefeito Municipal. Pergunta aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Aprovado. O projeto será encaminhado às comissões de Finanças, Justiça e Legislação e Viação e Obras Públicas após a emissão de pareceres técnicos cabíveis. Antes de eu abrir o grande expediente, quero convidar o Gracildo Baiano, que vai fazer o uso da tribuna. Baiano.
Baiano, só um minutinho. Solicito ao vosso secretário que faça a leitura dessa correspondência. Com licença, senhor Iracildo. Convite. O prefeito municipal, o senhor Marcelo Moraes, juntamente com o vice-prefeito, Dr. Daniel Tales de Oliveira, agradecem a parceria neste primeiro semestre de 2022, enaltecem todo o trabalho realizado pela Câmara Municipal e convidam os nobres vereadores para a inauguração da restauração da Escola Municipal Campos do Amaral, uma obra que é um anseio antigo da comunidade, onde em parceria da Câmara Municipal, na data de 26/8/2022, às 19 horas, na rua Capitão Pádua, 984, bairro Centro, sairá finalmente o papel em que o projeto visou a salvaguarda da memória da história do prédio escolar mais antigo de São Sebastião do Paraíso. Sem mais para o momento, e aguardando o comparecimento pessoal de vossas senhorias no referido evento, que é, sem dúvida, de interesse de toda a população do município, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Marcelo de Moraes, prefeito municipal. Senhor presidente, boa noite. Vice-presidente, senhor secretário, cumprimentando a mesa diretora, cumprimento os demais vereadores, vereadora Cidinha, que está aí representando as mulheres de São Sebastião do Paraíso, e uma boa noite a todos. Eu pedi o uso da tribuna hoje para fazer aqui um comunicado, até fazer um convite para os servidores públicos sindicalizados, um assunto que, infelizmente, até ruim, até desagradável a gente estar aqui nesse momento para falar de uma instituição que é nossa, uma instituição que legalmente é um órgão que nos representa. Nós vem lutando aí no impasse, fizemos de tudo para que não chegasse esse momento da gente chegar a essas vias de estar usando a tribuna para falar dessa instituição que é o sindicato dos nossos servidores. Mas, infelizmente, não nos restou para nós outra opção a não ser estar aqui nesse momento fazendo uso dessa tribuna. A cada 4 anos existe eleição do sindicato. E nós estávamos esperando, em uma data, que o sindicato sortasse o edital de convocação, e foi antecipado essa data. Eles fizeram coisa ilegal? Não. Fizeram tudo dentro da legalidade, a lei permitia, o estatuto permitia que eles fizessem, antecipassem a data, que estava dentro da data. Só que, ao nosso entendimento, foi imoral o que eles fizeram. O porquê? Tudo que acontece, qualquer ato que acontece, o sindicato está dando publicidade. A secretária do sindicato, ela dá publicidade em tudo que acontece, todos os atos, nota de falecimento, etc., enfim. E, para nossa surpresa, a eleição do sindicato, eles não deram publicidade. Eles aproveitaram a época da festa da SPA, que todo mundo ia passar despercebido, e sortaram aquela notinha bem pequenininha no jornal, para que ninguém percebesse. Quando nós demos conhecimento, até nós demos o caso como perdido. E aí nós temos um advogado, amigo nosso em Belo Horizonte, que ele é especialista no movimento sindical. Fizemos uma ligação para ele e ele falou: olha, hoje é segunda-feira, vocês ainda podem registrar essa chapa para hoje. O porquê? Porque faz uma contagem, como foi sortado o edital no sábado, então na segunda-feira conta o segundo dia, o primeiro dia subsequente, contaria na segunda-feira, na segunda não contava, contaria na terça. Então nós tínhamos até na segunda-feira, às 5 horas da tarde, para registrar uma chapa. E nós, com esse conhecimento, nós corremos, reunimos o grupo e montamos uma chapa e fomos lá e apresentamos o registro dessa chapa. Aí, nesse momento, o jurídico do sindicato, abre aspas, e junto com a diretoria do sindicato, não aceitaram a nossa chapa, alegando que nós tínhamos perdido o prazo. Aí, mediante essa situação, nos restava para nós, que o estatuto nos dava o direito da gente
pedir uma assembleia. Nós precisávamos de 30% das assinaturas dos associados. Nós arregaçamos as mangas e corrimos atrás e conseguimos as assinaturas. Fomos lá e fizemos, demos a entrada no protocolo pedindo uma assembleia. Para nossa surpresa, está aqui o indeferimento do presidente. O que ele está fazendo? Aqui ele está ferindo o estatuto, que ele não poderia fazer isso, indeferir a assembleia. Ele teria que convocar a assembleia para que nós, aí os associados, decidir se teria que ter uma outra chapa ou não. Aqui o que nós estamos pedindo? Nós não estamos pedindo na assembleia, nós não vamos pedir para que aceite a nossa chapa, nós vamos pedir para que ele sorte um outro edital e dê publicidade e oportunidade para que outras pessoas montem chapa. O porquê isso? Porque o sindicato não é do Rildo, não é da Regina, o sindicato é dos associados, é dos funcionários que são associados, nós pagamos por isso. Aí, para nossa surpresa, veio esse indeferimento dele. Nós já tem marcado, pediram para o dia 9, a próxima terça-feira, né? Já pedimos tudo certinho, só que, infelizmente, ele indeferiu e não poderia. Só que aí o que acontece? O estatuto nos dá o direito de nós mesmos fazer a convocação da Assembleia. Por esse motivo eu estou aqui pedindo esse espaço para que nós esteja convidando os associados para que no próximo dia 9, às 9 horas da manhã, no Teatro Municipal, a gente está fazendo essa assembleia para aí sim os associados. Nós temos vários assuntos para nós tratar nessa assembleia, pedindo para que, colocando aí a apreciação dos associados, se os associados achar que deve ter mais chapa, cabe ao presidente respeitar e sortar novo edital. Mediante a situação que nós estamos vendo, inclusive, ele ferindo o estatuto, acredito que ele não vai querer acatar. Já estamos com ação pleiteada na Justiça, já tem data marcada da audiência, vai ser logo após essa assembleia, e nessa assembleia, aquilo que os associados decidir que vai ser feito, nós vamos juntar e levar para que a Justiça decida à vontade, porque nós estamos vendo que o presidente não vai acatar. O que está acontecendo? Ele está, além de estar ferindo o estatuto, ele está desrespeitando os associados como se o sindicato fosse dele. O sindicato não é dele, o sindicato é nosso. Agora, como que o sindicato é dos associados, é dos servidores, e se tenta impedir os associados a disputar de uma chapa? Não sei se tem alguma coisa de errado, mas dá até entender que tem alguma coisa de errado. O porquê não querer? Por que não aceitar a chapa? Por que não dar publicidade? Até, inclusive, está sendo feito um trabalho aí na base do sindicato para tentar desestruturar. Esse trabalho está sendo feito, sendo atacado, no caso, a minha pessoa, a Regiane, atacando que o sindicato, é o prefeito que está montando essa chapa, o prefeito quer o sindicato. Agora, espera aí, qual é o interesse que o prefeito tem no sindicato? Eu não vejo o motivo do prefeito ter interesse no sindicato. O prefeito já pegou a prefeitura, o prefeito pegou o IMPAR. Mas espera aí, como que nós estávamos antes? Nós estávamos 6 anos sem pagamento. Nos últimos 6 anos, só o último mês que nós recebemos o pagamento. Quantas e quantas vezes nós fomos para a porta de mercado pedir esmola para as pessoas que estavam ali fazendo compra, para montar cesta básica para aposentado. Hoje, o IMPAR na mão do doutor Daniel, os aposentados estão tendo dignidade, estão recebendo em dia. Mas se o sindicato representa o servidor e defende o servidor, qual é o problema se o doutor Daniel ele é funcionário de carreira e ele ser o presidente do IMPAR? Inclusive pagando em dia. Dá a entender que esse sindicato não representa o servidor.
Essa assembleia que nós pedimos e que agora nós mesmos vamos conduzir ela, essa assembleia é a vontade do servidor. Nós conseguimos 30%, dentro de poucos dias, 30% das assinaturas que é solicitado pelo Estatuto. Então, é uma coisa que, assim, é até desagradável. Nós, como servidor, dono do sindicato, está aqui falando das atitudes do sindicato. Nós estamos buscando da melhor maneira possível, sem precisar fazer ataque, mas chega um momento, vocês podem ver que nós vem esse tempo todo tentando essa busca, sem debate, sem discussão, tentando mostrar a legalidade. Só que, infelizmente, nós estamos chegando em uma situação que nós não está tendo outra alternativa a não ser estar usando esse espaço para que nós possa aí convidar os servidores associados, inclusive os que assinou esse pedido de assembleia, para que esteja presente, para que junto conosco aí tomamos aí essa decisão. Se nós chegamos lá, nessa assembleia, e a maioria dos associados achar que não precisa ter outra chapa, tudo bem, cabe a nós respeitá-lo, a decisão dos associados. Agora, se a maioria desses associados que estiver lá presente achar que tem que ter não só a nossa chapa, mas que desconsidere a chapa que está escrita e que abra oportunidade para outra chapa, beleza. Igual nós, no nosso pedido, nós estamos pedindo para de tudo a tudo, se os associados achar que não precisa ter uma outra chapa, que é para ter chapa única, na cédula que tenha o sim ou não. Eles não querem aceitar que tenha o sim ou não. O que que acontece? Se lá, na hora de você votar, se tiver a opção sim ou não, e você tiver 21 votantes, 10 colocar sim e 11 colocar não, a eleição está nula. Tem que abrir nova eleição e aquela chapa ela não pode participar mais. Uma coisa fica até ruim para eles. E se eles abrirem a oportunidade, mediante a vontade dos associados, para que sorte novo edital, convocando e dando publicidade, para que tenha novas chapas, novos inscritos, você ali sim, você está fazendo uma coisa com transparência, abrindo oportunidade para que tenha 2 ou 3 chapas, e aí sim os sócios escolham quem que vai lhe representar. Então, esse é a nossa busca aqui hoje, o nosso pedido, fazer o convite aí, estender o convite aí para todos os sócios, nem só os que assinou nesse abaixo-assinado, mas todos aqueles que for sócios que possam ir lá. Todos os sócios podem estar despreocupados que não vai ter nenhum desconto, não vai ter perseguição política, que nós já encaminhamos para o prefeito uma solicitação de liberação dos servidores, é direito nosso, o estatuto nos garante isso. Tenho certeza que o prefeito não vai se opor nisso aí, está liberando o teatro para nós, e está liberando os funcionários das 9 até as 11 horas, para que nós esteja discutindo esse interesse dos servidores, né? Tenho certeza que o prefeito não vai se opor nisso. Então, senhores, isso é o que nós estamos buscando. Nós temos aqui a busca de transparência, que faça uma alteração no estatuto do servidor, do sindicato, para que dê transparência toda vez que vai ter uma eleição, que dê publicidade, igual se dá publicidade quando morre uma pessoa, quando o prefeito anuncia uma obra, o sindicato dá transparência nisso aí. Quando o prefeito prorroga o prazo de um concurso, o sindicato corre lá e compartilha. Por que não compartilhar a eleição? Isso é democracia? Democracia é você ir lá e mostrar o que está acontecendo. Isso falo para vocês, falo com propriedade. Eu estive como presidente da Associação dos Funcionários. E na época, quando estava a próxima eleição, eu fui lá
sorteio, um comunicado em todos os setores, vocês precisam de documento, está aqui os documentos à disposição, venha e se inscreva. Não teve chapa na época para disputar conosco. Por quê? Acredito que os nossos sócios na época, eles acreditaram no nosso serviço e não quiseram disputar. Mas demos transparência nisso aí. E isso é o que nós buscamos hoje no sindicato. É a transparência. Nós buscamos nessa reunião, nós buscamos que eles também montem uma comissão paralela para cuidar da eleição. Porque se você montar uma comissão paralela, pessoas que não participem da chapa, ele vai avaliar todos os documentos de quem está vindo, se o documento está legal, se não está, ele não vai prevaricar ninguém. E hoje, infelizmente, nós estamos tendo essa dificuldade, porque está tudo misturado. Eles mesmos são a chapa que vai disputar, eles mesmos são quem avalia os documentos, o que está certo e está errado, então isso fica difícil. Então isso é o que nós buscamos nessa Assembleia. Nós não buscamos que aceite a nossa chapa, nós buscamos que abra espaço para outras pessoas se inscrevam, e aí sim eles estão fazendo aquilo que é correto, dando oportunidade para que os seus sócios escolham quem que é os seus representantes. Então, isso é o meu requerimento hoje, né? E aí eu agradeço aí ao presidente por ter concedido aí esse espaço, para que nós esteja aí convidando a todos os sócios, para que no dia 9, às 9 horas da manhã, participe aí dessa Assembleia lá no Teatro Municipal. Ô, Baiano, quantos associados tem, sabe? Baiano, quantos associados hoje tem o sindicato? Hoje nós temos, no total, 866 associados. Aí já pegou assinatura de mais de 200, 30%. O 30%, pegamos 267 assinaturas, que seria 30%, e desses 30% nós precisamos de 2/3 desses associados presentes nessa Assembleia. Ô, Baiano, pela ordem, presidente. Pois não. Então, pelo que eu entendi aqui, a importância das pessoas que assinaram essa lista está presente no dia 9, às 9 horas da manhã, no Teatro Municipal, justamente para dar segurança jurídica para que vocês façam o que vocês estão desejando de ter uma chapa concorrente, de ter transparência dentro do sindicato. É isso, né? Isso. Nós temos que ter, pelo menos, dessas 267 assinaturas, nós temos que ter, no mínimo, 2/3 desses assinantes. Isso para poder nos dar o respaldo jurídico, porque se nós não tiver esse número de pessoas, aí automaticamente vai tudo de água abaixo. Então nós precisamos disso para poder dar esse respaldo para nós e essa garantia que tenha resultado. O interesse nosso não é que busque aceitar a nossa chapa, mas sim que sorte um novo edital, dando a oportunidade para que outras pessoas montem outra chapa e que venha aí colocar a apreciação do sócio escolher quem que vai lhe representar. Até porque nós não temos como interferir e não devemos interferir, mas eu acho muito importante, até pelo que você está falando, de dar essa oportunidade. Quanto mais pessoas que assinaram tiver presente, melhor. Não só os 2/3, né? Mas quanto mais pessoas tiver presente, é melhor, para te dar até mais segurança de ter a oportunidade mesmo de ser uma publicação de um novo edital para ter a concorrência em si. Então, parabéns pelo posicionamento, concordo com você. E dia 9, às 9 horas da manhã, no Teatro Municipal, espero que todos sejam presentes lá. Que nem diz a história, Vinícius, o movimento sindical, ele é assim, ele tem a segurança, igual se espalha a conversa distorcida na cabeça do servidor, o poder, nem executivo e nem legislativo, ele pode intervir no movimento sindical. Então, isso aí, nós estamos usando esse espaço hoje, porque é onde que, mediante a TV Câmara, muitas pessoas assistem a TV Câmara. Então, por que nós estamos usando esse espaço? Para a gente estar buscando fazer o convite para todos os sócios a participar, né,
Então, isso aí é a questão de interferir, nem o poder legislativo, nem o executivo pode interferir no movimento sindical. Pela ordem, presidente, nós não podemos interferir, mas, na minha opinião pessoal, o que é certo. Se o estatuto de vocês concede esse direito, né, que ele aconteça. E aconteça o que você disse. Se a maioria daqueles que ali estiverem optarem para que seja uma única chapa, ok. Mas que se optar para ter a segunda, terceira chapa, que isso também aconteça, né? Para que não haja nenhuma dúvida nesse processo democrático aí do sindicato. Só minha opinião. Até mesmo, vereadora Cidinha, o que nós busca? O movimento sindical, ele funciona da seguinte maneira. E eu já faço um tempo, a Regiane, que esteve por lá há muito tempo, hoje faz parte da atual diretoria, mas hoje está numa diretoria oposta hoje para uma próxima chapa. O sindicato, ele pode até se desalinhar com o executivo, desalinhar na questão de desavença em debate. Com o poder legislativo, jamais o sindicato pode se desaliar com o poder legislativo, porque depende muito mais do poder legislativo do que com o poder executivo. O sindicato nosso hoje, ele se desaliou, no mandato passado, ele se desaliou totalmente com o poder legislativo. Muitas e muitas vezes, isso eu falo com propriedade, porque há quase 20 anos que eu acompanho essa casa. Chegou em uma situação de sempre haver conflito. O vereador de cá e os dirigentes sindicais de lá, e de lá está tendo conflito, coisa que jamais poderia acontecer. No entanto, que hoje, o nosso prefeito hoje era um vereador no passado. Então, quer dizer, nós não temos hoje a representatividade. O que o sindicato faz? Ele está lá sentado, eles sonham, eles imaginam, os diretores imaginam o que nós precisamos, o que nós queremos, eles escrevem e eles veem que é empurrado de goela abaixo. Mas eles não vão em local de serviço para fazer uma visita, que é função do sindicato. Função do sindicato, ele ir em cada setor de serviço do servidor, ver a situação que ele está, o equipamento que ele usa, se está correto, se não está, se falta equipamento, está faltando algum equipamento. Eu vou até a pessoa que é responsável pelo aquele servidor para saber por quê. Porque muitas vezes tem o equipamento e o servidor não usa. Eu não posso simplesmente chegar no servidor e ele não está usando o equipamento e eu sair fazendo barulho. Eu tenho que ir, ouvir os dois lados. Está faltando, cheguei lá na base e não tem o material, porque o executivo não comprou, eu vou até o executivo solicitar dele. Então é você procurar dialogar e não você entrar em conflito. Então, o que é importante é os três poderes andar junto. E hoje nós vemos o sindicato desaliado com a Câmara, desaliado com o Executivo e desaliado com o servidor. Então, esse é o momento que nós buscamos o quê? Que tenha nova chapa, novos concorrentes, aí sim. Se em uma disputa a maioria dos associados achar que o pessoal que estão lá, que estão tentando pretear de novo, é eles que devem representar, beleza, é eles que vai representar. Aí todos os outros têm que ficar quietos, porque a maioria escolheu, caso contrário, não. Então o que nós estamos buscando não é nada mais do que o direito de outras pessoas representar. Eu dar a oportunidade de os associados escolher quem quer lhe representar, e não enfiar de goela abaixo. Porque hoje, na verdade, nós não temos um sindicato que representa o servidor. Nós temos um sindicato que representa uma diretoria que faz o que eles querem. No entanto, que está a prova aí, que eles não querem que tenha disputa. Por que eu não quero que tenha disputa? Será que eu tenho medo de perder? Por que na cédula eu estou recusando de não colocar um sim ou não, com medo de eu perder para mim mesmo? Se eu tenho medo de perder para mim mesmo, é sinal que eu não estou fazendo um bom trabalho. Então essa é a nossa busca, que nós queremos isso. Que dê o direito da gente escolher quem que nos representa. Então, é só isso que nós queremos. Baiano, você estava falando. Respeito, nós não podemos nem influenciar de jeito nenhum. Mas o sindicato está, você falou, totalmente desalinhado. Com o poder legislativo, principalmente. O que ele já fez aqui, nota de repúdio contra eu, contra o
Biju, Cidinho, Vinícius. Aí eles fizeram a matéria no jornal com a folha inteirinha. Aí a hora que vai publicar o edital da eleição, pequenininho. O que é? É medo? É medo? Medo que da outra chapa entrar lá e ver que tem coisa errada? Teve exemplo esse dia para trás do errado. Já teve um exemplozinho lá, né? Dos salarinhos pequenos, que foi postado aí. Então que medo que é esse? Ou medo de... É muita bezerro mamando na mesma teta, vai desmamando a vaca. Ou medo de perder a teta. Hã? Nós já tivemos exemplo no IMPAR. Resgatou o sindicato no IMPAR. Então agora, por que... Não, então se eles acham que faz um belo de um trabalho, que está alinhado com o servidor tudo, vai para o pau, vai para a eleição. Por que tem medo de perder a eleição? Não, medo de deixar outra chapa disputar. Qual que é esse medo? Então, fala que não pode alinhar, deixar de alinhar, vou pedir. Todos os servidores, agora é a hora. Vai lá para o teatro, vai que é direito de vocês pagam por mês, vai lá que agora é a hora. Um servidor já fala para o outro e vai, é dia 9, né? Dia 9. Dia 9, às 9 horas, vai lá, gente, seus servidores. Vão lá defender os 800, que tem lá 800, que é todos associados, está lá para defender o seu direito. Agora é a hora de defender e lá para ver a mudança. Eu só fico pensando o medo, porque tem medo. Quando tem medo, tem coisa errada. Muito simples. Se tem medo, é porque tem coisa errada. Hã? Se fez o certo, eles estavam ali, não ia ter outra chapa. Né? Então, com a casa eles nunca respeitou. Sempre fez uma matéria grandona lá, a minha mesmo, a nota de repúdio lá, aí eles fizeram grandão lá no jornal. Então é medo. Se tem medo, tem coisa errada. Baiano, muito obrigado, viu? Se quiser relatar mais alguma coisa. Eu que agradeço e desde já agradeço e já vou pedir para que deixe marcado a próxima sessão, a próxima segunda-feira, nós vamos estar aqui de novo, reforçando esse convite para os nossos de porta aberta, que é do povo. Para que esteja junto com nós na terça-feira. Tá, obrigado. O grande expediente está aberto. Senhoras e senhores, boa noite. Agradecer aqui a presença mais uma vez, do prefeito Marcelo Moraes, sempre aqui presente, chefe do gabinete, Danilo. E eu quero começar aqui falando sobre do dia 28 de julho, o prefeito Marcelo Moraes, vice-prefeito Dr. Daniel, José Henrique, secretário de Planejamento e Gestão, estiveram lá em Uberlândia, né, para receber a homenagem sobre a gestão pública, que aqui é o prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Moraes, vice-prefeito Dr. Daniel, secretário de Planejamento, José Henrique Caldas, de Pádua, participaram do lançamento do Prêmio Gestão Pública 2022, pesquisa realizada pelo Instituto Veritar, que avaliou a administração dos prefeitos eleitos em 2020, após 500 dias de mandato. Então, parabéns ao Marcelo, a sua administração. Ele até comentou aqui sobre agradecer o reconhecimento e destacou o trabalho da equipe diante dos desafios que foram, principalmente no primeiro ano de gestão, por decorrência da pandemia. Então, no caso, a administração muito boa pela eficiência do prefeito, vice-prefeito, secretários e servidores públicos que, trabalhando muito, fizeram com que recebesse o prêmio assim, de primeiro lugar, né, na gestão pública dos municípios. Eu sempre tenho aquela frase, né, Marcelo Moraes, trabalhando cada vez mais e tem conhecimento para ser prefeito de Minas Gerais. Parabéns, prefeito. E fazia aqui também a moção de pêsames aos familiares dos entes queridos. Agora, no mês de julho, nós perdemos muitos amigos, né? O caso do José Bonifácio Pereira, falecido no dia 18 de julho de 2022, uma pessoa íntegra, pessoa, gente boa, amigo nosso, pai do Matheus aqui, servidor aqui da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Meus sentimentos aos familiares. E também o senhor Carmo Pasquini, né? Falecido no dia 26 de julho, uma pessoa que era exemplo de vida, uma pessoa assim calma, serena, uma pessoa de Deus, amor à família, aos amigos. Então são pessoas que fizeram
escreveram lindas histórias do livro da vida. Ulisses Marizek Filho também, falecido dia 29 de julho, o Cisão, né, que estava doente, coitado, que Deus o tenha também, ele levou o nome de São Sebastião do Paraíso, com o seu caminhão fazendo rally, participando do Rally dos Sertões durante muitos anos, saía de São Paulo, saía de Goiânia até Fortaleza, então levou o nosso nome para o Brasil todo e para o mundo, participando dos rallies. E para terminar aqui a moção dos pêsames, o senhor Onofre Francisco de Moraes, falecido sábado, dia 31 de julho, avô do Marcelão, nosso assessor parlamentar. Então, meus sentimentos a todos os familiares, que Deus tenha-os com descanso em paz. Descanse em paz das pessoas íntegras que foram muito úteis aqui no planeta Terra. Que Deus abençoe todos. E quero requisitar aqui um ofício, requisitando adequações e recolocação dos bloquetes nas proximidades da Praça da Matriz, em frente ao Banco Mercantil do Brasil. Ocorre aqui a Rua Soares Neto, a grande fluxo de pedestres e a queda de pessoas idosas, por tropeçarem nos bloquetes mais altos que os normais. Estão irregulares, muitas pessoas já pediram para outros vereadores, então estou reiterando o pedido. E a necessidade também de implantar uma faixa elevada entre a Praça da Matriz em frente à Casas Bahia. Se fizer uma faixa elevada, vai resolver muito o problema das pessoas atravessarem, mesmo porque há um Banco Mercantil do Brasil, muitas lojas, o fluxo é muito grande. E quero requisitar a colocação de massa asfáltica na Rua Letônia, entre a Rua Turquia e a Bulgária, Jardim Europa. No local há um desnível muito grande, onde na rua está havendo muita água e terra paradas, causando problemas para os moradores do quarteirão todo. As pessoas param o carro para descer, não tem como colocar o pé na rua, porque é muito barro. Eu quero aqui agora também mostrar para vocês as fotos aqui, requisitar a recolocação dos fios para iluminar a rotatória da MGC 491, KM 3,8, próximo à Copasa. Foi realizada a substituição da massa asfáltica, eles cortaram o asfalto lá em cima do viaduto e cortaram os fios também. Eu até pedi lá para o Erlon, né, para reativar as lâmpadas, que os moradores de São Francisco, Roma 3 estão reclamando, e ele me mostrou essas fotos. Que eles foram fazer as remendas, cortaram a fiação e não colocaram outro. Eu quero mandar para as Cestas Gerais, para que recoloquem a fiação, para que esse benefício seja feito para os moradores lá dos bairros. Por hoje é só, boa noite a todos, que Deus nos abençoe sempre. Obrigado. Logo os ofícios do vereador Luiz Benedito de Paulo em plenário, os contrários, manifesto. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Muito boa noite a todos, senhor prefeito, chefe de gabinete, representantes dos servidores, público que nos acompanha pelas mídias sociais, muito boa noite, tenham todos uma boa semana. Esse mês de agosto nós iniciamos o mês de conscientização da violência contra a mulher, e o Instituto Ajuda Mulher, a OAB Mulher e outras entidades farão eventos sobre esse tema muito relevante. Nós ficamos muito felizes que, como vereador nessa legislatura, com os demais colegas, nós temos apresentado projetos sendo aprovado e transformado em políticas públicas referente a esse tema tão importante. Encaminhei a solicitação ao governo do Estado e também para lideranças políticas que nos representam na Assembleia Legislativa para o estudo técnico de duplicação da LG 836, a rodovia Pedro Luiz Cerise, que leva o nome do avô da querida e competente vereadora Cidinha, que liga Paraíso a São Tomás de Aquino, solicitando estudo técnico de duplicação ali do início ali do bairro São Judas, Veneza, até o Parque Industrial 2, e construção de uma rotatória estendida de acesso. Somente na última quarta-feira, 2 acidentes ocorreram porque o trânsito é intenso de veículos, sobretudo
na entrada do Parque Industrial João Fernando Zanin, Parque Industrial 2, e também seria uma via de ligação muito importante com essa duplicação para os bairros Jardim das Acácias, Santa Teresa, São Judas e bairros do entorno. Isso demanda uma ação política, esperamos que essa casa esteja junto, assim como o prefeito, o chefe do executivo, as nossas lideranças políticas a nível estadual, para que possamos somar esforços visando a solução de um problema tão grave naquela região da cidade e que necessita de nós, como agentes públicos, a intervenção, o trabalho, a ação, visando a solução. Fico muito feliz também de visitar as obras do calçamento de Termópolis, né, que tem mudado a face daquele distrito. Tantas décadas os moradores aguardando por aquela benfeitoria. Na última sexta-feira já 2 ruas sendo concluídas, e o mais interessante é que com recursos próprios e o trabalho dos servidores públicos municipais, reduzindo assim as despesas da obra e, claro, fazendo um serviço de extrema qualidade, e é perceptível no rosto de cada morador lá do distrito a alegria, a satisfação de ver uma obra tão sonhada sendo realizada por essa gestão, que inclui o Legislativo e o Executivo. Outra ação muito importante também é com relação à última rua do Jardim Europa, uma reivindicação antiga também, a rua Iugoslávia, que está necessitando um trabalho complexo, haja visto que naquele local o escoamento de águas pluviais, as águas da chuva, também é bastante intenso, então não basta tão somente o pavimento, é necessário todo esse trabalho de preparação que está sendo feito pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Outra ação muito importante se refere à Margem Acro, aquela avenida nos fundos do posto Jacaré, e as suas intercessoras, né? O trabalho de preparação para o pavimento já está mostrando e trazendo um novo alento para aquela população dos bairros da Vila Lobato, Vila Operária, Vila Nossa Senhora Aparecida e todos os bairros do entorno. Eu gostaria, senhor presidente, nobres colegas, que com a aprovação do plenário, esta casa, através do seu presidente Lisandro, nomeasse uma comissão para o acompanhamento, senhor presidente, e nobres colegas, das obras do SESC. Foram iniciadas, todos nós, vereadores, e também o chefe do executivo, inclusive que deu prazo para o início dessa obra até o final de setembro, que nós, como agentes públicos, como responsáveis pela fiscalização dessas obras, tenhamos acesso ao canteiro de obras, verificando em loco como está sendo empreendido os recursos, como está sendo feito a execução dessa obra, que nós esperamos, mais uma vez, que não seja uma obra eleitoreira, como da eleição passada, em que pintaram os muros da extinta Praça de Esportes, colocaram algumas placas e ficaram só nisso, né? Era uma área nobre de 27 mil metros quadrados, ali tem muita história, tem muito sentimento, em 40 anos de atuação da Praça de Esportes. Então, com a aprovação desse plenário, que nós possamos, um grupo de vereadores nomeados pelo presidente, acompanhar o ritmo e execução dessas obras ali na antiga Praça de Esportes. Um assunto também muito importante, que na próximo sábado acontece a festa do padroeiro, lá do nosso querido distrito de Guardinha. A festa acontece na sexta, dia 5, dia 6, que é o dia do padroeiro, e no dia 7, o encerramento, com várias atividades, leilões, artistas se apresentando, a tradicional romaria, entre outras atrações, incluindo, claro, a parte religiosa, a cargo do pároco Manuel Souza, o nosso amigo, que tem feito um trabalho muito interessante de evangelização junto aos fiéis católicos cristãos da comunidade de Guardinha. Com relação a Guardinha, a gente fica feliz
porque não só de festa, mas agora nós estamos levando obras e ações com uma retomada da pavimentação da estrada que liga a cidade sede, Paraíso, ao distrito através do Morro Alto. E também no domingo, dia 7, na comunidade Morro Vermelho, estaremos participando do Encontro de Carreiros, que reunirá carreiros e carros de boi, não só de Paraíso, mas de toda a região. E nós parabenizamos o senhor Sebastião Oliveira, o querido Tião de Euclides, o senhor José Martins, por manterem esta tradição tão importante na nossa comunidade. Eram esses assuntos que eu gostaria de tratar, senhor presidente, nobres colegas e público que nos assistem pelas mídias sociais. Uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus. Os ofícios do vereador Pedro Sérgio Delfante em plenário, os contrários manifestam. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pois não, boa noite aos nobres pares, aos que se encontram, aos que nos ouvem em casa. Hoje volta tudo, né? Volta às aulas, volta às nossas sessões. E espero que as pessoas tenham tido aí um bom período de férias. Eu gostaria de reforçar também a fala do Pedro Delfante em relação a Agosto Lilás, onde a gente também comemora a Lei Maria da Penha, que é uma lei contra a violência contra a mulher. Então, o mês de agosto, ele vai fortalecer campanhas, né? Nós temos aí o Ajuda Mulher, a OAB Mulher também, fazendo campanhas de conscientização sobre o Agosto Lilás. Nós também tivemos o GENG, né, que são os Jogos Escolares de Minas Gerais, que aconteceu em Uberaba, do dia 26 ao dia 29. São Sebastião do Paraíso participou tanto do atletismo quanto natação. Tivemos aí a performance dos atletas do Tião e da Maria Elisa, né, e os alunos representaram todas as escolas de São Sebastião do Paraíso. Tiveram grandes resultados e 2 atletas, né, Lucas Souza, que é do grupo lá dos alunos da Maria Elisa, e também a Letícia, eles conseguiram uma vaga nos Jogos Nacionais, né? Então, eles vão participar, eu acho que no Nordeste, dessa prova, representando aí São Sebastião do Paraíso. Então, eu parabenizo todos os atletas, os professores, os treinadores, participaram também o atletismo em São Sebastião do Paraíso, pela equipe da Prefeitura de São Sebastião do Paraíso. É um momento muito importante na vida dos atletas, eles amadurecem, eles têm que estar fora de casa, convivem com outros atletas, vence sua ansiedade, seu medo e aprende a competir e trabalhar em equipe. Então, meu filho também participou e eu acompanhei o grupo, então realmente foi muito importante a participação, né, de São Sebastião do Paraíso no GENG, que são os Jogos Escolares de Minas Gerais. Eu gostaria também de enviar um ofício ao Executivo, nos falando, né, como que está aí o banco de sangue, porque nós, vereadores, temos sido aí perguntados, cobrados, né, de como que está esse próximo processo. Nós entendemos que teve projetos que não foram aprovados pelo local. Então, se puder nos falar, para que a gente possa dar informações oficiais para o grupo de sangue, que aí fica sempre nos questionando. Então, eu desejo aí uma boa semana a todos, um bom início de segundo semestre e fiquem com Deus. Pela ordem, presidente. Pois não. Meus cumprimentos, né, à mesa diretora, os nobres pares, público presente, pedir, né, que Deus nos abençoe, nos proteja nesse mês que está iniciando, nós possamos aí ter muita luz, muita paz, muita saúde. E eu gostaria de reiterar um ofício, né, ao Ministério Público em relação ao problema da poluição ambiental do João 23, né, adjacentes. É uma demanda toda da Câmara Municipal, né, a gente vê a luta dos vereadores em relação a essa demanda. Eu gostaria de reiterar esse ofício, porque o Ministério Público ele tem força, né, para cobrar, né, dessas pessoas aí que, em relação a esse procedimento, como anda, né, as necessárias adaptações para resolver o problema da poluição ambiental aqui na nossa cidade. Gostaria também de fazer um ofício, né,
ao Executivo Municipal, né, como disse o Pedro Delfante, esse final de semana na Festa da Guardinha, as pessoas que nos procuraram aqui na Câmara, também pedindo para a gente que oficiasse e solicitasse, né, passar o caminhão-pipa na estrada, né, porque as pessoas elas fazem as suas promessas, né, vão caminhar, e essa poeira que está, então, assim, é tradicional, e eu acredito que vai ser feito, né, todo ano é feito, mas fica aqui o nosso pedido aí, né, para que seja providenciado o caminhão-pipa da Estrada Guardinha. Também gostaria de fazer um ofício, né, ao secretário de Transporte de Segurança, secretário de Segurança Pública e Transporte, e com nome completo e a matrícula de todos os agentes municipais que atuam no trânsito da nossa cidade. Certo? Sem mais, muito obrigado. Logo, o ofício do vereador Sérgio Aparecido Gomes em plenário, os contrários se manifestam. Aprovado. Lorde, senhor presidente. Pois não, senhor Tom. Hoje, diante dos acontecimentos em Paraíso, questão de obras, administração, então a gente fazer alguns comentários aí, o sinal de nossa gratidão aos funcionários da prefeitura, de todos os setores, os que atendem, os que executam. Que coisa bonita a gente vê um grupo de pessoas sobre a gestão e a batuta do nosso prefeito, o trabalho que eles vêm fazendo. Vale a pena você ver a dedicação dos funcionários em todos os trabalhos que estão sendo feitos. Nós tivemos lá em Termópolis um serviço grandioso, né? Aquela tubulação, aquele trabalho que está sendo feito. Cada pedrinha daquela parece ser aí uma gota de amor daqueles funcionários, fazendo com muito prazer aquela obra tão esperada e que está acontecendo, e de maneira assim muito bela. Por quê? Por causa da participação dos funcionários com todo entusiasmo e felizes por estar levando esse benefício para aquelas pessoas. Nós tivemos a oportunidade também, senhor presidente, de visitar lá o início das obras da creche do Alto Bela Vista. Vemos só pela planta, o olhar lá sobre o estacamento e tudo mais, a grandiosidade da obra, e por empresa realmente séria, e uma satisfação também. Vocês até me perdoem por ser maçante às vezes, muitas vezes, mas o horário que nós chegamos lá de manhã, pensamos que a gente ia chegar cedo e encontrar o pessoal preparando para iniciar o trabalho. Lá já estava o senhor prefeito andando sobre a terraplanagem, conversando, indicando e fazendo as reivindicações, a maneira que ele quer que seja feito, com todo carinho. Isso deixa a gente feliz e satisfeito. E também o caso da nossa guardinha, que felizmente, após um tempo aí de pandemia, esse ano nós já podemos celebrar a caminhada de Paraíso até a Guardinha, celebrar São Bom Jesus e levar festividade para aquelas pessoas que esperam isso todos os anos. Infelizmente, nos últimos anos, nós tivemos a infelicidade de ter aí uma pandemia que impediu, né, a realização desse acontecimento tão importante para a vida religiosa e social do povo da Guardinha. Agradecer também aí o trabalho do senhor prefeito, o empenho para que, embora acontecido algumas coisas com o ônibus Plurisaúde que teve em Paraíso também, fazendo os procedimentos para prevenir as doenças de colo de útero e mama, e realmente um acontecimento sem
De última hora, esse ônibus ficou consertado e veio um dia só, mas mostrou a capacidade do pessoal, a vontade deles de fazer as coisas e fazer bem feita. Aí, sobre a direção aí, o pedido e uma ação do deputado Charles Evangelista. Nós tivemos lá alguns vereadores, o Luiz de Paulo teve com mais tempo e tal, e eu fiz questão de que estivesse junto com a gente, porque quando um vereador consegue realizar um sonho seu, por menor que seja, é esta casa que está fazendo acontecer. Porque o vereador sozinho ele não consegue nada. Ele tem aqui sobre a votação, a aprovação de todos os vereadores. E o poder legislativo é importante que ele esteja sempre unido. E o poder executivo também dando esse respaldo e mostrando a sua boa vontade, como tem sido feito a questão da harmonia entre esses dois poderes e automaticamente o terceiro poder. E a gente fica assim muito contente, muito feliz, né? Então, nós tivemos lá, além do Luiz de Paula, nós tivemos lá o vereador Biju também. A gente agradece de coração, foi as pessoas que eu vi, viu gente? Eu estou falando pessoas que eu vi. Provavelmente que mais gente tenha ido, tenha passado, devido aos afazeres, a correria, até não teve como. E momentos que eu não estive presente também. Então, a gente pede aí desculpa se a gente deixar de falar algum nome, né? Que foi muito importante. E nós estamos felizes por isso ter acontecido. De maneira assim, corrida, mas aconteceu. E nós estamos aí também, nesse tempo de volta para os nossos trabalhos, a boa vontade de todos os vereadores, o executivo não tem questionamento, assim mais importante, que nós precisamos fazer a nossa cidade crescer e os paraisenses conta com todos nós. De homenagens que o executivo tem recebido, e junto nós vamos também. E o que a Câmara recebe, o Executivo está junto também. E nos cumprimentos dos deveres e das leis, também entra a força da justiça. Porque há uma caminhada de boa vontade entre os poderes para que as coisas possam acontecer. E a gente agradece muito de todo o coração. E o principal deles, que eu já falei, mas faço questão de repetir, aqueles que pegam no cabo do arado. Que se não é um grupo de pessoas dedicados, com vontade, porque encontram serviços pesados, de muita responsabilidade, e é preciso ter essa dedicação realmente, né? E a gente agradece. E pedindo a Deus para que esse segundo semestre seja de muito trabalho, né? De muita luta, de muitos projetos e corrida para o bem da nossa cidade, e desejar boa sorte aí aos nossos irmãos e colegas vereadores nas suas empreitadas aí na questão política. É um momento que a gente gostaria de ter aí pelo menos 100 votos para estar aí contemplando e escolhendo tanta gente boa que tem. Mas nós temos muita gente boa, com vontade de trabalhar e que vale a pena, né? A gente, na hora da nossa escolha, a gente observar muito o que está acontecendo. Quem realmente quer o bem da cidade, quem vem por acaso, quem quer usufruir apenas do grande poder que tem o eleitor de dar o seu voto. Vamos prestar bastante atenção para não cairmos em fria, ficarmos mais 4 anos sem pessoas realmente nos representando aqui, pessoas da nossa cidade. É preciso que
a gente pense muito nessa questão também. Ama mesmo a nossa terra aqueles que nasceram aqui, que pisaram a primeira vez no chão dessa terra. Essas pessoas que são dedicadas, estão aí já na política e querem galgar, né, degraus mais altos para poder servir melhor a nossa cidade. E a gente vê essa boa vontade aí nas pessoas que se dispuseram a colocar os seus nomes em apreciação. E eu aqui, de todo o meu coração, eu torço de coração para que se Paraíso elegesse todos, para mim seria uma grande alegria. Mas, infelizmente, há assim, uma pulverização na questão do voto, nem todos serão eleitos. Mas eu estou aqui torcendo e acredito nos nossos candidatos. Acredito nos nossos candidatos, todos aqueles que estão trabalhando, já mostraram serviços, e quero ser muito grato também àqueles que lembraram de nós durante essa caminhada. Não importo, eu não fico olhando sigla partidária, mas aqueles que realmente demonstraram um amor a São Sebastião do Paraíso. Não as emendas de última hora, aquilo que é feito na última hora. Não, aqueles que acompanharam desde o primeiro dia de seus mandatos, estiveram um mínimo de preocupação com São Sebastião do Paraíso, uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes, aqui na divisa do estado de São Paulo, uma terra maravilhosa, uma terra santa de grandes políticos que já passaram aqui e que virão outros, tem outros na fileira dessa disputa aí, e nós contamos com a ajuda de Deus para que sejam felizes aí na sua jornada. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pois não. Boa noite. Bom, é sabido dizer que, e é duro ter que admitir, que o trânsito de Paraíso é um verdadeiro caos, né? A gente não precisa nem ir muito longe na história. Esse final de semana aconteceu um absurdo, né? Um carro atropelou um cadeirante, para você ver a situação de inferno que a gente está no nosso trânsito. A partir disso, nossas vias elas têm que ter condições, né? Para que não ocorra acidentes, né? Vamos colocar entre aspas, de graça. Eu queria mostrar para vocês um vídeo, e não precisa nem ser expert em obras para ver que, né, é uma definitiva obrada. Gostaria de mostrar, Fabinho? Ó, para vocês verem, a gente sabe que existe um padrão de canaleta, né? Mas isso é tanto para os veículos, né, para os carros, para o motociclista, que à noite, você pode ver que não tem nenhuma sinalização, né? À noite ele vai passar por aí, vai acontecer um acidente, é iminente, né? Ele é estreito, não dá para entender a funcionalidade, a não ser ocasionar acidente, né? Com esses guerreiros que levam a dignidade para casa fazendo entrega. Então, tem um mapinha, só para mim não esquecer a rua. Esse é o bairro Vila Verde. É nessa rua Avenida Isoleta Maria de Avelar. Se ainda tem alguma conclusão sobre essa obra, eu acho que deveria fazer uma contenção, uma sinalização, antes que o motociclista que vá trabalhar se acidente ali. Aí depois são meses em casa, né, e ninguém vai custear a dignidade desse trabalhador pela família dele, né? Essa é uma primeira situação que eu gostaria de falar. E ainda falando em trânsito, né, a gente tem a problemática dos animais de grande porte, em que depois que acontece o acidente, acidente há pouco tempo no ABC, na rodovia, que pegou um carro, acho que parece que as vacas vieram a óbito, e o problema maior é as próprias pessoas ali, né, virem a óbito também, né, não desmerecendo os seres vivos. Uma ambulância, parece que um carro bateu num animal desse de grande porte, e alguém tem que se responsabilizar por isso. Então eu gostaria de mostrar para vocês um animal desses que ficou agonizando
até virar óbito, né, a gente não sabe o laudo clínico, né, não sabe o que aconteceu, se foi envenenado, a gente só sabe que há omissão dos proprietários e o problema persiste, né, e a impunidade também. Gostaria de colocar o vídeo, ó. Infelizmente o cavalinho ficou nessa situação, agonizando, eu fiquei sabendo muito tarde. O nosso zoonose faz um trabalho excepcional, na hora eles foram em loco, né, e infelizmente esse cavalinho veio a óbito, ó. E aí para o poder público, para o nosso executivo, só resta deslocar com a máquina para recolher o animal. Então há necessidade, até falo com o meu parceiro, o vereador Marcão, né, que a gente sempre corre junto com as questões da causa animal, já está na hora, quando um problema é crônico, quando acontece, né, sempre, isso é uma constante, tem casos isolados, eu acho que está na hora da gente correr atrás do nosso abrigo, estruturar e fazer a lei dos animais de grande porte começar a valer, entendeu? Porque infelizmente é com sanção, porque esses proprietários, eles não têm vergonha na cara. A gente vê desfile de vacas na Darcy Cantieri, o Jardim América ali, né, é o maior reduto de animais soltos. Então eu gostaria de enviar esses 2 ofícios, o primeiro com a situação da vala, antes que aconteça um acidente com um motociclista, e, né, ver a possibilidade de antecipar o nosso abrigo animal para fazer a apreensão desses animais e responsabilizar o proprietário, antes que aconteça algo pior com a nossa população paraisense. Então vamos de prevenção, né, que é o melhor caminho. Obrigado. Logo os ofícios do vereador Bijuliano em plenário, os contrários manifestam. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pois não. Presidente, eu gostaria de colocar um ofício, que Vossa Excelência colocasse um ofício no plenário para que pudesse ser aprovado. Solicito que seja enviado um ofício para a Secretaria Municipal de Assistência Social, a fim que dê apoio às mulheres vítimas de tentativa de feminicídio, através do Centro de Apoio. Caso não esteja ativo, eu peço para que possa ativá-lo de forma urgente para dar assistência a essas mulheres. Presidente, eu gostaria aqui também de tocar num assunto e poder, né, prestigiar, né, esses atletas através da Secretaria Municipal de Esporte, através do Poder Executivo, através dos professores, né, das escolas tanto particulares, da escola municipal, da escola estadual, dos atletas que participaram do GENG. Foram 92 alunos, 3 medalhas de ouro na natação, 10 medalhas no atletismo. Foi um trabalho conjunto, né, que possibilitou o maior número de atletas do GENG que já foi encaminhado de São Sebastião do Paraíso para participar. Então isso é uma vitória, é uma conquista, né? Eu quero deixar aqui meus parabéns para todos os atletas, para as mães, né, que deixaram, para os pais que deixaram seus filhos participar do GENG, que confiaram, né, nos professores, na delegação da Secretaria de Esportes. Todos os envolvidos estão de parabéns e eu não poderia deixar de deixar aqui essa homenagem a eles. Isso aí, nós resgatarmos o esporte, estamos fazendo isso, né? É difícil, não é fácil, mas está fazendo um trabalho brilhante nesse sentido. Sei que nós vamos ter novas, novos eventos, vai ter surpresa aí, futura, de São Sebastião do Paraíso mesmo. Então, isso é muito importante. E pode ter certeza que o ano que vem o resultado com certeza vai ser melhor ainda, porque isso traz motivação para aqueles que já pensam em participar do GENG o ano que vem. Tá? Obrigado, presidente. Coloca os ofícios do vereador José Luiz em plenário, os contrários manifestam. Aprovado.
Eu só quero deixar registrado que, em nome do secretário, né, Daniel, que fica todas aquelas pessoas, às vezes muitas eu não citei, que fica aqui também homenageadas, que fica aqui o meu carinho, o meu apoio pelo trabalho que eles fazem. Então, próximo. Vai falar mesmo? Eu quero lembrar aos pares vereadores que a sessão solene para o troca de títulos será no dia 11 de agosto, às 20 horas, semana que vem. E o Biju estava falando ali, eu ia pegar a parte da fala dele, que eu ia falar também, esses animais de grandes portes. É os mesmos donos, Biju. Semana passada eu fechei 3 animais que estavam ali era 6 horas da tarde, estava ali na Zezé Amaral, trouxe eles, ficou fechado aí 2 dias no estacionamento de novo. Contrato, viu? Eu dei água, a grama ali estava grande, foi até bom que deu uma podada na grama, ficou ali. A hora que veio buscar aqui, os mesmos donos. Mas eu chamei a guarda municipal, fizemos o RO, pegou a documentação, e a hora que veio pegar a documentação, o proprietário, que eu sei que é o dono, é tão picareta que ele trouxe um coitadinho, um cidadão humilde. Aí pegou os documentos do rapaz, trouxe um laranja, não usa um laranja ainda para falar que não é o dono dos transportes. Mas o João falou que já está sendo, acabando já de fazer a reunião, já fizeram a reunião com o pessoal do Zona Nós e já está resolvido, com certeza, no mais rápido possível já está sendo resolvido esse problema. E quando tiver eu vou fechar aí. Já fui denunciado uma vez, 2, não tem problema. O problema é não poder deixar o carro bater na porta aí. Mas, igual estava ali na Zezé Amaral, na hora do maior movimento, estava lá na Zezé Amaral. Até o Lucas da Educação, quero agradecer ele, Cavaleiro ajudou a fechar também. Então, foi que ele ajudou no bom, o rapaz. Aí, então, vai ser fechado aqui. Vamos lá. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e os convoco para a nova sessão ordinária no dia 8 de agosto, às 19 horas. Uma boa semana a todos, vão todos com Deus.